Então, agora é um bom dia oficial, pessoal aqui do Rio, pessoal dos demais estados. Nós vamos continuar falando hoje sobre geometria analítica. O que a gente vai abordar hoje são problemas de geometria analítica que são menos, obviamente, geometria analítica, em que o uso de geometria analítica é mais uma escolha e não uma imposição. E isso é algo que normalmente os alunos saem da escola sem ter essa noção de que geometria analítica é mais uma ferramenta que eles têm para resolver problemas envolvendo geometria em geral. Na verdade, isso não ocorre somente em geometria analítica, né? Existem muitos tópicos que os alunos aprendem na escola do ensino básico e que saem com a impressão de que aqueles tópicos só servem para produzir assuntos para as aulas de matemática, que eles não têm ligação com problemas reais. Por exemplo, se a gente segue a maior parte dos textos para ensinar funções exponenciais, os alunos vão sair com a nítida impressão de que ele aprendeu funções exponenciais para resolver aquelas equações quilométricas envolvendo expoentes que recaem numa equação depois do primeiro ou do segundo grau para ele resolver. Aquilo parece ser a função principal do assunto. Muitas vezes na trigonometria parece que o ensino de trigonometria se destina a que ele possa fazer algumas simplificações em expressões complicadas. Quer dizer, o vínculo daqueles conteúdos com a sua aplicação, seja hoje ou seja na época em que eles foram concebidos, fica muitas vezes muito distante do que o aluno realmente aprende a respeito desse assunto. E geometria analítica é um outro exemplo. Na maior parte dos casos, os problemas de geometria analítica que os alunos resolvem têm a sua origem dentro da própria geometria analítica. Então, os enunciados típicos dado uma reta de equação tal, faça alguma coisa com essa reta, com outras retas, com outras figuras. E essa não é a maneira como a geometria analítica aparece no mundo de hoje. Na verdade, muitas, eu ia dizer todas, mas todas é forte, tá? Mas a maneira como a geometria aparece nas aplicações, principalmente hoje em dia, tipicamente através da geometria analítica. Então, por exemplo, o Wagner ontem mostrou aqui o uso do Cabri, que é um programa para fazer construções geométricas no computador. Então, quando você usa o Cabri, você usa a linguagem da geometria sintética, você desenha retas, círculos, etc. Mas o que está por trás daquilo tudo lá é a geometria analítica. Na hora que o Cabri acha a interseção lá de um círculo com uma reta, dentro lá do programa, o que ele está fazendo é representando todas aquelas figuras através de coordenadas, através de equações, porque ele está utilizando uma maneira de representação, que é o computador, que trabalha, em última análise, com números. Então, quase sempre, quando a gente vai fazer uma aplicação da geometria na tecnologia de hoje, é muito comum a gente precisar tomar decisões de utilizar geometria analítica. Tá? E aí, essa geometria analítica que a gente vai utilizar é a que vai aparecer na aula de hoje, que, na verdade, as coordenadas somos nós que colocamos nos problemas. Não são os problemas que são postos já com coordenadas. Tá? Então, o espírito da aula de hoje é a gente usar geometria analítica, sim, mas em problemas que são formulados sem a presença de um sistema de coordenadas já dado. Tá? E nisso tudo tem uma arte, e a gente vai discutir esses aspectos aí ao longo da aula de hoje. Bom? Então, um problema que eu acho bem adequado para a gente começar é um que vocês devem ter resolvido na sessão de exercícios da segunda-feira, que é o seguinte problema. Você tem dois
duas retas perpendiculares, e sobre essas duas retas se movem dois pontos A e B, mas se movem de tal maneira que esse comprimento AB se mantenha constante. Muitas vezes esse problema é formulado dizendo que você tem uma escada apoiada numa parede, no chão, que desliza. Tá? E aí, a pergunta do problema é identificar qual é o lugar geométrico do ponto M, ponto médio desse segmento AB. Tá? Então, é claro que nesse problema, apesar de não haver uma menção a um sistema de coordenadas, tá? Tem um convite aqui muito óbvio aqui para a gente utilizar um sistema de coordenadas. Né? Tá, em outros problemas que a gente vai ver, esse convite é talvez um pouco menos óbvio. Tá? Então, o problema é de identificar qual é o lugar geométrico que aquele ponto M vai percorrer. Vocês resolveram esse problema? O que vocês fizeram? Qual foi a ideia? Acharam um círculo, né? Então, provavelmente o que vocês fizeram foi representar os pontos A e B através de suas coordenadas. Então, por exemplo, chamaram esse ponto de ponto B0, tá? Chamaram esse ponto A de ponto 0A, tá? E identificaram que a condição desse segmento ter comprimento constante se traduz numa relação que deve ser mantida por esses números A e B. Então, o fato desse segmento se manter constante nos garante que A2 mais B2 deve se manter constante igual a L ao quadrado. Tá? Então, você tem números que fazem parte do enunciado, tá? Que mantém uma certa relação. Muito bem, o ponto que a gente quer estudar, cujas coordenadas eu vou representar por x e y, pode ser expresso em função dos pontos dados inicialmente, correto? Então, como esse ponto é ponto médio do segmento AB, as suas coordenadas são simplesmente as médias aritméticas das coordenadas respectivas de A e B. Então, x vai ser igual a 0 mais b sobre 2, x igual a b sobre 2, e o y vai ser igual a sobre 2. Tá? Então, acontece que existe uma relação conhecida entre A e B. Tá? Então, se eu inverto essas relações, isso é claro que, dependendo do problema, isso pode ser mais fácil, mais difícil, vocês vão ver outros problemas desse tipo na sessão de exercícios hoje à tarde, tá? Mas a ideia básica é reescrever, a ideia básica é você reescrever os pontos dados originalmente, ou os números que descrevem esses pontos dados originalmente, em termos das coordenadas do ponto que a gente quer encontrar, o que ele vai descrever. Então, daqui eu tiro que o A é igual a 2y, o B é igual a 2x, certo? E substituindo essas expressões na relação inicial, a gente encontra 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a L ao quadrado, tá? Ou, finalmente, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a L2 sobre 4. Tá? É claro que uma observação importante, tá, é que o problema não termina aqui. Tá? Então, se você está resolvendo um problema como esse, tá, utilizando
geometria analítica, cabe a você, na hora de formular a resposta, restituir a linguagem do problema original. Então, no problema original, tá, não existe um sistema de coordenadas. Tá? Então, é fundamental num problema como esse, você, uma vez encontrada essa equação, restituir a sua conclusão às condições em que o problema foi formulado. Tá? Então, qual é a conclusão que a gente tira aqui? A gente observa de que x2 mais y2 igual a L2 sobre 4. Tá? É a equação de um círculo de centro na origem, né? Porque isso aqui está dizendo é que esse ponto xy mantém uma distância à origem constante igual a L sobre 2. Tá? Então, essa equação aqui eu consigo reconhecer como sendo a equação da circunferência de centro no ponto O. Então, o que é o ponto O? É o ponto de interseção das duas retas perpendiculares, tá? E raio L sobre 2. Tá? Então, notem que geometria analítica entrou no problema para eu resolvê-lo, tá? E no final eu tenho uma conclusão onde não necessariamente aparecem coordenadas. Tá? Aparece a condição do problema inicial. Ok? Então, deve ter sido mais ou menos isso que vocês fizeram aí na sessão de segunda-feira. O que eu queria utilizar esse problema para discutir é o seguinte. Primeiro, é necessário usar a geometria analítica para resolver esse problema? Algum de vocês viu uma solução para esse problema sem utilizar geometria analítica? Em geral, apenas para estabelecer essa terminologia, em geral a gente chama de geometria sintética as técnicas de resolução através da geometria clássica, né? A geometria em que você obtém as conclusões diretamente através das relações geométricas entre as figuras sem o auxílio de coordenadas. Tá? Essa separação de geometria analítica e geometria sintética, para os nossos alunos, ela é brutal. Né? Geometria analítica não tem absolutamente nada a ver com geometria sintética na cabeça dos alunos. Porque geometria analítica é aquela geometria que tem coordenadas lá, os numerozinhos aparecem para representar necessariamente todas as figuras. Então, uma coisa que essa aula aqui tem para objetivo é mostrar que isso aí é apenas uma questão de escolha, uma questão de método de abordagem. Tá? A finalidade é a mesma. Como é que a gente poderia... E muitas vezes a geometria analítica serve para a gente secretamente parecer que é mais inteligente do que é. Né? Ou seja, você resolve um problema de geometria analítica, faz todas as contas, chega à conclusão, puxa, dá uma equação de uma circunferência de centro O e raio L sobre 2. É muito simples. Eu devia ter encontrado uma explicação para esse fato sem precisar colocar coordenadas. Né? Dá para a gente encontrar uma explicação para esse fato sem colocar coordenadas, principalmente depois que a gente já sabe qual a resposta? Dá? Quem é que consegue me dar uma explicação sem usar coordenadas de por que esse ponto M está sobre essa circunferência? Qual é a propriedade geométrica sintética que pode ser utilizada para explicar isso aqui? O colega lá atrás? A relação que existe no triângulo retângulo com a mediana. Isso. Isso. Então, o pessoal dos outros estados, a sugestão perfeita é que ele lembrou da relação que existe num triângulo retângulo entre a hipotenusa e a sua mediana. Então, isso é um triângulo retângulo. OM é a mediana relativa à hipotenusa. A mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo sempre mede a metade da hipotenusa. Então, se a hipotenusa tem comprimento constante, a mediana também tem. Tá? Então, realmente, a distância de OM é constante igual a L sobre 2. Esse lugar geométrico é uma circunferência. O Elon tem uma observação?
Precisa ligar. Deixa eu ligar aqui. Só para completar. Não. Já tá? Só para completar, caberia perguntar por que a mediana é a metade da hipotenusa. Ah, essa é uma boa pergunta. O colega lá atrás quer responder ele de novo. Por que é metade da hipotenusa? Isso, é isso mesmo. A justificativa foi que o triângulo retângulo, ele está sempre inscrito numa semicircunferência, e daí sai essa relação. Uma outra justificativa é que se você constrói uma ceviana, não, uma reta que parte desse vértice e que forme ângulos iguais aos ângulos dos ângulos agudos, você determina dois triângulos isósceles, tá? E, portanto, ao fazer essa construção, você obrigatoriamente vai dar no ponto médio desse segmento, porque esses três segmentos aqui são todos iguais. Tá? Uma explicação ou outra nos resgata a propriedade da mediana e nos dá uma solução de uma linha do problema. Tá? Isso é bastante típico do uso de geometria analítica. Tá? Então, geometria analítica não necessariamente nos leva a soluções brilhantes para os problemas, para soluções mais curtas para os problemas, embora às vezes soluções sejam muito adequadas, tá? Muito eficientes, como essa que está aqui. Tá? Soluções de geometria analítica são bem indolores, tá? No sentido de que elas envolvem menos ansiedade. Né? Elas envolvem um processo que é um processo de maior certeza. Tá? Existe um método, tá, que permite, em princípio, a gente atacar esses problemas. Então, qual é o método? Estabelecer a relação entre os pontos que vão estar definindo as figuras, exprimir os pontos a serem construídos em função, tá, desses elementos, tá, exprimir essas coordenadas ao contrário, tá, em função desses, obter uma equação, identificar essa equação. Oi. Melhor usar aqui o microfone para que o pessoal possa ouvir em outros estados. É o outro. No caso do triângulo retângulo, M não seria o centro da circunferência? Como é que é? M não seria o centro da circunferência? No caso do triângulo retângulo, sim. E não seria um ponto da circunferência. Não, o centro da circunferência é o que ele usou apenas para justificar uma a propriedade da mediana. Não é para ser a circunferência. Para justificar a propriedade da mediana, tá, ele está pensando nessa circunferência aqui. Mas isso é apenas para justificar que OM permanece constante igual à metade da mediana. Mas aí depois, esse triângulo muda, tá? E aí, à medida que esse triângulo muda, tudo muda, mas o ponto M permanece a uma distância constante, tá, do ponto O. São duas coisas diferentes. Uma coisa é justificar a propriedade da figura, outra coisa é o lugar geométrico que a gente encontrou. Tá? Então, esse espírito, tá, de tornar a vida talvez menos emocionante, mais segura, na verdade, foi a ideia que René Descartes tinha quando apresentou esse método de resolução de problemas geométricos. Quer dizer, é interessante a gente olhar isso aqui um pouco aí no contexto histórico. Né? Então, a geometria é muito mais antiga. Tá? A geometria necessária para resolver esse problema está presente em Euclides. Tá? 2000 anos antes de você ter essa ideia de utilizar geometria analítica. Agora, quando Descartes ele sugeriu usar esse método, a gente estava no início aí do século XVII, é a época em que a álgebra estava começando a florescer. Tá? A álgebra é muito mais recente, somente no Renascimento é que a notação, por exemplo, algébrica começou
a se solidificar, a se cristalizar. Então, foi uma coisa extremamente excitante, tá, utilizar essa nova linguagem, essa nova maneira de escrever relações entre grandezas. Tá? Ele percebeu que isso tinha uma grande promessa de simplificar o processo de você chegar à solução de um problema geométrico. Tá? É claro que muitas vezes a gente vai nos problemas, eu encorajo vocês a fazer isso. Tá? Toda vez que resolverem um problema por esse método, tá? Tentar, a partir da solução, ver, será que a gente consegue encontrar um outro argumento, tá, que nos permita explorar relações entre as figuras. É muito educativo fazer isso também. Tá? Muito bem. Mas esse primeiro exemplo aqui, de uma certa maneira, tá, tinha um convite mais ou menos óbvio, tá, para você utilizar a geometria analítica, para usar um determinado sistema de coordenadas. Tá? Eu quero fazer agora um exemplo em que isso não é tão óbvio assim. Então, esse exemplo aqui é um dos exemplos aí do livro. Tá? O que a gente vai querer fazer é o seguinte: vamos querer provar que as alturas de um triângulo se encontram. Tá? Aí, por ênfase, a gente coloca em o mesmo ponto. Se elas se encontram, tem que ser no mesmo ponto. Né? Ou seja, é o teorema que justifica a definição do ortocentro. Né? Então, todos nós sabemos que todo triângulo tem um ortocentro, que é o ponto de encontro de suas alturas. Tá? Mas esse não é um teorema muito simples de ser demonstrado por meios sintéticos, por meios da exploração das propriedades geométricas básicas. A gente vai fazer isso também, tá? Mas não é tão óbvio assim. Quem sabe? Quem sabe demonstrar que as alturas de um triângulo se encontram em o mesmo ponto? Quem sabe fazer isso? Pois é, tem um aluno que perguntou para você: professor, eu ouvi dizer que as alturas do triângulo se encontram no mesmo ponto. Por quê? Quem sabe responder essa pergunta? Na lata, assim, na hora. Ninguém se arrisca a dizer que sabe, não? Não vou chamar aqui para fazer, não. Pode responder. Mesmo assim, ninguém diz que sabe, não? Sabe. Quer algum mais? 2. Não, só para você ter uma ideia. Então, ou seja, é uma propriedade que certamente não é uma propriedade assim tão trivial. Todo mundo sabe que é verdadeira culturalmente, né? A gente sabe que isso é um fato verdadeiro, mas justificar não é tão simples assim. Então, será que essa é uma propriedade adequada, conveniente para a gente poder demonstrar analiticamente? Então, tem uma coisa aqui nessa propriedade que é agradável do ponto de vista da geometria analítica. Né? Ela envolve perpendicularismo. Tá? A geometria analítica é muito eficiente para representar relações de perpendicularismo. Então, a gente pode tirar partido desse fato para resolver esse problema. Tem retas, envolve figuras, tá, que são bem estudadas pela geometria analítica. Bom, aí eu vou dizer o que eu, quando estava na escola, de vez em quando aparecia um problema desse tipo para eu resolver. Tá? Aí o que eu fazia para resolver esse problema? Me lembro claramente de que eu achava esses problemas terríveis, horrorosos, tá? Extremamente maçantes. Por quê? Porque eu, obviamente, eu queria resolver esses problemas da maneira mais geral possível. Então, como é que a gente resolve esse problema da maneira mais geral possível? A gente pega um triângulo ABC e representa as coordenadas desse triângulo ABC da forma mais geral possível, né?
Então, você chama o ponto A de um ponto XA, YA, o ponto B de XB, YB, o ponto C de XC, YC, e sai fazendo as contas, né? Literais, bonitas, assim, com XA, YA, XB, YB. No final das contas, você vai encontrar, vai achar a equação, por exemplo, da altura relativa ao vértice A, fazer as contas, achar a altura relativa a B, a C, é claro, não precisa fazer todas as contas por causa da simetria, acha a interseção de duas delas, e aí encontra uma expressão simétrica e conclui que as alturas se encontram no mesmo ponto. Tá? Sempre que eu tinha que resolver um problema desse tipo, tá, eu fazia isso. Tá? Jamais tive um professor que vai chegar e me dizer: meu filho, você não precisa fazer isso. Tá? Você não ganha nada em termos de generalidade, tá, ao colocar os pontos A, B e C expressos dessa maneira pseudo-geral. Tá? Não tem nenhum ganho em você fazer isso. O triângulo ABC é seu. Tá? Você quer mostrar que as alturas desse triângulo ABC que está aqui se encontram em um ponto. Então, não tem a menor necessidade de você supor que o sistema de coordenadas que você está utilizando é um sistema de coordenadas que foi colocado arbitrariamente aqui para a resolução desse plano. Você tem todo o direito de escolher um sistema de coordenadas que não seja masoquista, que não vai fazer você fazer contas e mais contas à toa. Isso não vai tornar a sua demonstração menos precisa. Tá? Então, isso é algo que meus professores jamais me disseram enquanto eu estava no ensino médio. Tá? Eu até resolvia problemas desse tipo, mas fazia essa contarada toda. Tá? Então, por favor, não façam a mesma coisa com seus alunos. Tá? É importante que vocês mostrem que geometria analítica não é uma coisa para escravizar a gente, tá? É uma coisa para você usar para resolver problemas. Então, ao enfrentar um problema como esse, em que eu quero mostrar que as alturas desse triângulo, que aqui está representando, obviamente, um triângulo genérico, se encontram em um ponto, eu não tenho a menor necessidade de colocar o meu sistema de coordenadas em posição geral. Eu posso colocar o meu sistema de coordenadas na posição mais apropriada a essa tarefa. Tá? E qual é uma posição razoável aqui para a gente colocar esse nosso sistema, para facilitar a nossa vida? Botar lados apoiados, mas eu acho que o mais importante até, tá, é colocar uma das alturas, tá, já coincidente com o eixo. Porque como é que a gente vai mostrar, essa é outra questão, né? Como é que a gente mostra que três retas se encontram em um mesmo ponto, hein? Qual é a técnica para demonstrar que três retas se encontram em um mesmo ponto? O que é razoável nesse tipo de problema é a gente fixar uma das retas. Então, eu vou fixar essa altura, tá? E vou encontrar os pontos de interseção das outras duas alturas com essa reta, que em princípio podem ser pontos distintos. Tá? Então, a nossa postura intelectual ao resolver um problema como esse é a seguinte: eu tenho três alturas, tá? Estou fixando uma delas, estou achando os pontos de interseção das outras duas alturas, tá, com a primeira. Então, o nosso ponto de partida é de que é perfeitamente possível de que esses dois pontos de interseção sejam pontos distintos. Exatamente o que eu quero demonstrar é que eles são coincidentes. Então, se você, para resolver esse problema, já faz uma figura que eles passam pelo mesmo ponto, tá, você está tornando a sua vida mais difícil. Tá? Porque isso vai impedir, vai atrapalhar, pelo menos, tá, a evolução do seu argumento. Tá? Então,
em problemas em que a gente tem que mostrar que 3 retas se encontram no mesmo ponto, a coisa natural a fazer, tá, é encontrar 3 ou mais retas, né? É fixar uma das retas, tá, encontrar os pontos de interseção das outras e mostrar que esses pontos, na verdade, são todos o mesmo ponto. Tá? Então, como a gente vai ter que encontrar esses pontos de interseção com uma das alturas, existe uma grande vantagem aqui no problema em escolher uma das alturas como um dos eixos. E aí, obviamente, o outro lado tá, como sendo o outro eixo. Então, tem uma escolha muito natural da gente colocar um dos eixos colocados dessa forma, tá? E o outro colocado aqui na altura. Bom, e se eu não fiz isso? Tudo bem, tá? Você tem direito. Se você quiser colocar o eixo Y passando, quer dizer, fazendo com que um dos pontos seja origem, tudo bem, não é a melhor alternativa, mas obviamente não está errado. Assim como não está errado você fazer isso aqui. Tá? Isso não está errado. Está correto também, mas você não está tirando toda a vantagem possível da situação do problema. Tá? Então, qual é o nosso plano, tá, de resolução aqui para esse problema? Então, o nosso plano de resolução é o seguinte. Eu vou considerar, então, eu fixei a altura relativa a A, de modo que ela coincida com o eixo Y, tá? E vou achar esses 2 pontos, em princípio, pontos distintos, tá? Que eu vou chamar de pontos P e Q. Tá? O ponto P vai ter coordenadas 0P, o ponto Q vai ter coordenadas 0Q, que são os pontos de interseção das alturas relativas a C e a B, tá? Com a nossa altura relativa a A. Tá? E o que eu espero encontrar aqui no final, o que eu espero encontrar aqui no final? Se tudo correr bem, que P seja igual a Q. Tá? Se P não for igual a Q, certamente eu errei alguma coisa, porque sabe, tem essa experiência, já viu essa demonstração feita de outro modo, de que as alturas se encontram no mesmo ponto. Então, o nosso plano, tá? E isso é algo que, quando eu dava aula aí de geometria analítica para alunos assim do ensino médio, uma coisa que eu gostava muito de fazer, ao resolver um problema de geometria analítica, antes de fazer as contas, fazer qual é o plano de resolução, quer dizer, quais são as etapas aqui que a gente vai fazer. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui vai achar o ponto P, depois a gente vai achar o ponto Q, e se tudo correr bem, o problema estará terminado, porque a gente vai ter constatado que esses pontos, na verdade, são o mesmo ponto. Tá? Muito bem. Como é que a gente faz para achar, por exemplo, as coordenadas do ponto P? O que vocês fariam, tá, antes de mais nada, para a gente poder fazer isso, na verdade, eu coloquei essas 2 etapas, mas antes disso, a gente tem que... a gente colocou os eixos, tá? E agora tem que permitir que os pontos A, B e C se desloquem aqui sobre esses eixos. Né? Então, esse ponto A é um ponto que eu vou chamar de 0A. Tá? Naturalmente, eu vou chamar de B0 e C de C0. Talvez alguns de vocês preferissem que eu chamasse ele de menos B aqui. Tá? Não é uma boa ideia. Tá? Primeiro, vocês vão ver por que não é uma boa ideia. Destrói a simetria aqui, que vai me obrigar a fazer mais contas se eu chamar ele de menos B0, conforme vocês vão ver. Tá? A segunda coisa
é que, apesar de eu ter pensado no triângulo nessa posição, nada me obriga a ter realmente o ponto B com coordenada com abscissa negativa e o C com abscissa positiva. Tá? Eu podia ter o ponto B do lado de cá também. E minha propriedade continuaria sendo verdadeira. Tá? Então, apesar de eu ter desenhado o ponto B aqui no semi-eixo negativo do x, mas isso não é uma condição. Tá? Então, dei nomes aqui aos meus pontos. Tá? Essa é uma situação absolutamente geral. Tá? Qualquer triângulo pode ser representado através dessas coordenadas, desde que a gente coloque o sistema de eixos da maneira apropriada. Tá? Bom, então, como é que a gente vai fazer para achar o ponto P? O que vocês fariam para achar o ponto P? Hein? Pois a tendência, tá, muitas vezes, em problemas desse tipo, tá, é a gente até fazer muito mais conta do que o necessário. Tá? Reta suporte de cada lado. Ele falou, vamos achar a reta suporte de cada lado e depois. Digamos que sim, eu acho a equação de cada uma das retas aqui depois. Depois achar a perpendicular, ou seja, depois eu vou achar... Então, o que ele está sugerindo ali para a determinação de P, então, no caso específico aqui da determinação de P, eu suponho que você esteja falando achar a equação de AC, certo? Depois achar a equação de BP, que é a altura, tá? Aí faz a interseção com o eixo Y. É isso? É isso que vocês pensaram em fazer? Acha a equação desse lado, aí, como a partir de uma reta eu sei achar a equação da reta perpendicular, a partir daí eu acho a equação da altura. Tá? E, finalmente, eu acho a interseção com o eixo Y. Tá? Depois, repito os mesmos passos para outra altura. Pergunta, tem uma maneira mais simples? Precisa fazer isso? Primeira coisa, precisa achar a equação de AC? Você vai usar a equação de AC? O que você precisa realmente aqui da equação de AC? Você só precisa da direção de AC, que pode ser representada de vários modos. Tá? Falando da inclinação. A inclinação é uma das formas de você representar a direção de AC. Tá? Tem outras formas de você representar que podem ser mais convenientes aqui. Tá? Você pode representar a direção de AC, por exemplo, pelo vetor AC, tá? Pela diferença entre esses dois pontos. Tá? Mas o que você tem que retirar de AC não é propriamente a equação, tá? É a informação que te permita achar, isso sim, a equação de BP. Tá? Então, isso aqui não é bem a equação que a gente precisa. A gente precisa só a informação suficiente para encontrar a equação de BP. Qual é a maneira conveniente aqui da gente achar a equação de BP? Você pode fazer pela inclinação, mas há um convite aqui muito grande da gente utilizar aquela outra propriedade, caso você queira achar a equação de BP, equação segmentária de BP. Nossa, nem sei. Aquela x sobre A. Não, você não tem os pontos de interseção. O ponto de interseção você quer achar. O que você pode fazer é que você conhece um segmento, conhece um vetor que é perpendicular a essa reta. Então, usando as coordenadas desse vetor, fica muito fácil escrever, tá, a equação de BP, tá? E depois disso, então, encontrar a sua interseção. Mas, na verdade, tá, a gente não precisa propriamente achar a equação de BP. Não está errado, a gente pode fazer isso. Tá? Mas não é a maneira mais direta de chegar à solução. A Marcela tem uma observação, melhor usar o microfone.
Paulo César, se Oi. eu achasse a equação das duas, independente do P e do Q ali, eu estava pensando em achar a equação das duas perpendiculares e se a interseção for no eixo Y... Claro, também pode. Essa é uma outra maneira de você mostrar que três retas se encontram no mesmo ponto. Você acha a interseção de duas delas, tá? E mostra que a terceira reta passa pelo ponto de interseção. Pode também. Tá? Mas você vai ver que essa maneira aqui é realmente a mais econômica. E a maneira mais econômica, tá, da gente fazer isso é realmente observar que a gente não precisa fazer esses dois passos. Tá? Na verdade, a gente pode resolver esses dois passos, tá, de uma vez só, explorando aquele resultado que o Elon mostrou na aula de segunda-feira e que é de uma utilidade enorme em geometria analítica, nos permite dar soluções muito mais rápidas para muitos problemas, tá? Que é a condição de perpendicularismo de dois segmentos. Tá? Então, a maneira mais econômica, tá, de eu encontrar esse ponto P é simplesmente observar que esses dois segmentos, que são BP e AC, são segmentos perpendiculares. Tá? Alguma dúvida que eles são perpendiculares? E qual é a relação que deve haver entre dois segmentos perpendiculares? Então, a relação que o Elon mostrou na aula de segunda-feira foi essa. Né? Então, se você tem dois segmentos com uma extremidade na origem, tá? Eu não sei qual foi a anotação que você seguiu, qual o nome? Isso aqui foi a linha, é isso? Bom, vou usar essa aqui. Então, se eu tenho dois segmentos que começam na origem, com extremidades A e B, condição de perpendicularismo aqui é de que AB mais a linha B' seja igual a zero. Tá? Aqui na aula de ontem foi reinterpretada como dizendo que o produto interno desses dois vetores, né, OA e OB, tá, é igual a zero. Então, essa é a maneira mais econômica, mais direta, tá, de você encontrar esse ponto P. Tá? Então, usando a notação aqui de vetores, mas não é necessário, a rigor, você falar formalmente, tá, em vetores aqui. Tá? Tudo que você tem que fazer imagine que esse segmento BP estivesse colocado a partir da origem. Se ele for colocado aqui na origem, quais seriam as coordenadas da sua extremidade? É obtida simplesmente fazendo a diferença, tá, entre as coordenadas de P e B. Tá? Então, se você levar esse segmento aqui para a origem, as coordenadas dele vão ser 0 menos B, P menos 0, que vai dar menos B, P. Tá? Por outro lado, se você agora traz o AC aqui para a origem, as coordenadas aqui do seu extremo, o que vão ser? C menos A, que vai dar C menos 0, que é C menos A. Tá? Então, a condição de ortogonalidade desses dois segmentos me diz que esse produto, tá, tem que ser igual a zero. Então, daqui eu vou ter que menos BC menos AP é igual a zero.
Tá? Portanto, P é igual a menos BC sobre A. Tá? Então, achei aqui que o ponto P é o ponto de coordenada 0 menos BC sobre A. Menos, é para ser menos mesmo? Está esquisito isso aqui? Não, está de acordo com a figura, né? Porque de acordo com a figura aqui, eu teria o B negativo, tá? O C positivo. Então, na verdade, esse número que está aqui nesse numerador é um número positivo que corresponde, de fato, à posição da figura. Não tem nada de errado aqui com esse sinal de menos, tá? Esse sinal de menos faz com que o número seja positivo. Tá? Pergunta, preciso refazer as contas aqui para o quê? Bom, em princípio, sim. Na verdade, não. Por que não? Troca alguma coisa se eu trocar os nomes aqui de B e de C? O que eu fiz aqui para o ponto B, tá, vai ser igual, vai ser exatamente igual para o ponto C, só trocando os nomes, tá? Então, a conta que eu vou fazer para achar o ponto Q é simplesmente uma troca de papel, tá, entre P e Q. Então, eu até acho que com os alunos era bom fazer as contas assim, tudo, e até o final, e mostrar, olha, a gente não precisava ter feito isso, lembrar, observar essa situação. Mas a rigor eu não preciso, né? Porque na hora de eu fazer essa expressão, onde era B vai ficar C, onde é C vai ficar B. Tá? Então, essa expressão aqui do ponto Q vai ser 0 menos CB sobre A. Certo? Troca o papel, tá? A única diferença ao achar a interseção da outra altura é que troca o papel de B e C, e, portanto, troca lá o papel das letras B e C naquela expressão. Qual é a conclusão, então? P igual a Q. Tá? Então, aí que eu estou falando, quer dizer, resolver problemas de geometria por geometria analítica, tá? É uma técnica de resolução, mas tem os aspectos aí de arte também, tá? Aspectos para que o processo, tá, seja o processo mais eficiente possível. É claro, não teria problema nenhum se você achasse a equação de AC, se você achasse a equação de BP, se fizesse a interseção, você ia chegar à mesma resposta. Mas certamente seria menos prazeroso, porque você estaria fazendo mais contas do que o necessário. Tá? E agora chegou a hora do pessoal que falou que sabia demonstrar o teorema aí por geometria sintética me dizer como é que seria. Eu menti. Eu vou perguntar a vocês como faz, sim, por geometria sintética. Traça uma paralela a cada lado do triângulo pelo vértice oposto. Aí o que era vértice desse triângulo vai virar ponto médio do outro lado e aí vai ser o circuncentro. Perfeitamente. Então, a maneira como a gente faz a geometria analítica é reduzir esse problema a um outro problema já resolvido. Tá? Então, o que a Marcela falou é o seguinte, para eu provar que essas alturas, de fato, se encontram no mesmo ponto, tá? O que eu faço é conduzir aqui por cada vértice uma paralela. Deu Wagner. Onde é que está o Wagner quando você precisa dele? Traçar uma paralela a cada um dos lados. Tá? Então, o que vai acontecer quando você faz isso? Então, isso produz aqui diversos paralelogramos. Né? Cada uma dessas figuras é um paralelogramo. Então, essa medida é igual a essa aqui. Tá? E a mesma coisa vai acontecer
nos outros lados. Então, essa reta que está aqui, que era a altura do triângulo original, nesse novo triângulo, ela passa a ser uma mediatriz desse lado. Então, a gente reduz o problema de mostrar que as alturas concorrem no mesmo ponto ao problema de demonstrar que as mediatrizes dos lados de um triângulo concorrem em um mesmo ponto. Tá? Mas esse é mais fácil. Você reduziu a um outro problema. Esse é bem mais fácil porque para mostrar que as mediatrizes se encontram no mesmo ponto. Como é que a gente mostra que as mediatrizes se encontram no mesmo ponto? Pergunta outra vez para a audiência. Quem sabe demonstrar, não que as alturas, mas que as mediatrizes de um triângulo se encontram no mesmo ponto? Isso é mais fácil, hein? Não vou perguntar, não vou pedir para vocês me dizerem não. Ninguém acredita mais. Quem é que sabe mostrar que as três mediatrizes dos lados de um triângulo se encontram em um mesmo ponto? Agora você não fala mais nada. Eu não vou perguntar, não. Gente, essa eu esperava que mais gente dissesse que sabia fazer, hein? Não, tudo bem. O que você está dizendo, Marcela, é que esse fato delas provarem demonstra a existência de uma circunferência circunscrita. Mas qual é o argumento? Marcela, você de novo aí. Como é que já que você começou o problema, vai ter que terminar agora. Você disse que isso... Por quê? Ela falou, por 3 pontos passa uma circunferência, naturalmente eu perguntei por quê. Não, que embromação. Isso foi embromação. Não, cada ponto da mediatriz é equidistante do... Isso. Isso. Então, quando você pega duas das mediatrizes e pega o ponto de encontro delas, esse ponto, ele está à mesma distância desses dois por estar na mediatriz, tá, desse primeiro lado. Também está à mesma distância desses dois por estar à mesma distância desses dois lados. Logo, essas duas distâncias são iguais, portanto, esse ponto também está na mediatriz do terceiro lado. Tá? Isso mostra que realmente o ponto de encontro das duas primeiras, a gente está usando a outra técnica de demonstração que a Marcela sugeriu lá, né, de que, de fato, o que eu estou fazendo aqui é mostrando que a terceira mediatriz passa pelo ponto de encontro das duas primeiras. Tá? Então, realmente, a solução dela nos dá uma demonstração sintética aqui desse problema, de uma natureza bem diferente. Tá? É interessante ver que as demonstrações por geometria analítica têm uma natureza bem diferente das por geometria sintética. Tá? Bom, mas até agora, a gente está dentro do domínio, tá, da matemática. Tá? Os problemas até agora tiveram um enunciado puramente matemático. O que eu queria fazer a seguir, tá, é mostrar a vocês exemplo de uma outra situação em que a gente usa a geometria analítica para resolver um problema, tá, que não tem nada a ver, aparentemente, tá, com matemática. Tá? Então, baixa aqui para mim, então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui uma situação que é muito rica em exemplos que a gente pode fazer de geometria analítica. Essa aqui. Vocês conhecem essa figura aí, não? Então, o campo de futebol, esportes de maneira geral, tá, ele nos dá um ambiente, tá, onde é muito natural a gente escrever relações, tá, e resolver problemas utilizando coordenadas. Tá? Então, algumas
elementos aí de cultura útil ou inútil, aí, conforme o caso. Tá? Em todo campo de futebol, essas medidas aqui, tá, são fixas, tá? São sempre, todo campo oficial, tá? Essas medidas aqui são sempre as mesmas, tá? São essas que estão marcadas aqui. Essa figura é do site da FIFA, que tem essas medidas. Essas dimensões, quer dizer, a dimensão total do campo no comprimento e na largura, elas são variáveis, tá? Variam aí de campo para campo. Mas essas que estão aqui são sempre fixas. Vocês têm alguma ideia de por que essas dimensões são escolhidas desse modo? Parece uma maneira razoável aqui de escolher essas dimensões? Números quebrados. A pergunta para vocês é, quem é que inventou aí o futebol? Egípcios? Nossa. O futebol na forma moderna aí foi inventada por quem? Pelos ingleses, tá? E os ingleses usam, na verdade, esse outro sistema de unidades. Pelo menos agora estão até fazendo a transição, mas o sistema clássico de unidades inglesas, tá, é baseado em medidas que têm a ver com dimensões, na verdade, do corpo humano, né? Polegada, pé, a jarda equivale ao tamanho de um passo, aí de um particular rei, sei lá. Então, se vocês observarem, as medidas que a gente tem aqui no campo, particularmente aqui na área, tá, são todas medidas que são agradáveis. Em particular, uma coisa que a gente percebe é que os inventores aí do futebol conheciam os triângulos pitagóricos. Então, olha só que belo exemplo aqui de triângulo retângulo pitagórico que você tem aqui na meia-lua da área. Essa distância são 18 jardas, tá? Essa aqui são 12, tá? Essa distância aqui são 6 jardas, e o raio desse círculo, que define aqui a meia-lua, é de 10 jardas. Então, tem um triângulo aqui de 6, 8, 10, tá? Que aparece aqui na marcação. Tá? Então, essa é uma situação interessante aí para vocês usarem, por exemplo, com os alunos ao introduzir triângulos retângulos, tá? Que elas aparecem realmente aqui no campo de futebol. Mas o problema que eu vou querer resolver com vocês é a seguinte situação. A situação é a seguinte: um jogo Brasil e Argentina. Tá? Aí, esse aqui é o campo da Argentina, esse aqui é o campo do Brasil. Aí a bola é lançada para o Tevez, que está aqui. Tá? Na defesa brasileira, só tem o Roque Júnior aqui. E a pergunta é... Bom, o Roque Júnior naturalmente vai sair correndo atrás do Tevez. Mas não, naturalmente, na direção em que o Tevez está. O Roque Júnior, não, a gente tem uma intuição para isso, tá, que faz com que a gente faça uma previsão. Tá? Ele vai correr numa direção em diagonal para tentar interceptar a trajetória do Roque Júnior, do Tevez. É claro que o único objetivo dele, tá, é dar uma pancada lá no Tevez. Tá? Então, a pergunta é, essa pancada será dada fora da área ou dentro da área? Quer dizer, vai ser pênalti ou não vai ser pênalti? Então, para a gente resolver esse problema, é claro que a gente tem que fazer, tá, algumas hipóteses, tá, fazer algumas suposições, tá, para poder resolver esse problema. Então, eu até fiz aqui no Cabril uma simulação de algumas situações possíveis. Tá? Então, isso aqui está marcando qual é a velocidade relativa, tá, do Roque Júnior e do Tevez. Uma pergunta inicialmente. Suponhamos que o Roque Júnior tenha a mesma velocidade que o Tevez. Se ele tiver a mesma velocidade que o Tevez, ele consegue derrubar o Tevez antes dele chegar na área ou não?
Então, é uma pergunta fácil de ser respondida. Vejamos. Suspende um pouquinho, Beauclerc. Não, eles partem exatamente desses pontos. Junto à bandeirinha lá do meio de campo, e o outro está exatamente no centro do gramado. Então, deixa eu... apaga um instantinho aqui. Depois a gente volta aqui para... Então, o problema que eu quero colocar é esse aqui. Claro que para resolver esse problema, a gente tem que dar algumas informações que não estão no enunciado. Né? Eu coloquei aqui um enunciado, uma ideia de enunciado aqui para a gente trabalhar. Na verdade, a gente vai construir um problema a partir dessa ideia. Então, o que a gente vai supor aqui no problema é que o Tevez está exatamente nessa posição, tá? Encostado aqui na bandeirinha que tem no meio do campo, tá? E vai correr em direção ao gol. Então, essa é a trajetória do Tevez. Tá? Por outro lado, o Roque Júnior está aqui nessa posição, tá? E a ideia do Roque Júnior é tentar cortar a trajetória aqui do Tevez, tá? De uma maneira ótima. Então, qual é a estratégia ótima aqui para o Roque Júnior? Ele nunca deve estar querendo correr atrás do Tevez. Tá? Então, ele deve correr de uma forma tal que ele ande em linha reta, para não perder tempo, tá? De tal maneira que ele chegue num ponto aqui da trajetória do Tevez, tá? No mesmo instante em que o Tevez chegou lá. Então, se eles estiverem correndo com a mesma velocidade, tá? É fácil de responder essa pergunta. Porque se eles estão correndo com a mesma velocidade, tá? Qual é a direção em que o Roque Júnior deve correr aqui? Ele vai encontrar o Tevez exatamente na metade do caminho se ele correr exatamente com a direção simétrica aqui em relação à direção vertical. Ou seja, o Tevez está mirando lá para o centro do gol, o Roque Júnior vai mirar lá na bandeirinha de escanteio. Né? E como eles estão correndo com a mesma velocidade, tá? Este ponto aqui, tá? É o ponto em que eles vão se encontrar. Tá? Isso é dentro da área ou fora da área? Bom, você tem que saber as medidas aqui. Tá? Então, eu vou supor, para facilitar não vai facilitar muito não, mas eu vou supor que as minhas dimensões são 48 metros aqui e 36 metros aqui, que estão dentro aí das dimensões possíveis, tá, aqui do campo. Estão dentro? Estão. O campo é pequeno, mas eu pensei que fosse facilitar as contas, não facilitou muito não. Tá? E aí, por que eu estou dizendo que isso vai estar fora da área? Porque está lá o tamanho aqui da área, ela tem 16 metros e meio aqui. Então, a metade dessa distância aí ao longo do campo, tá, é 24 metros, tá, e, portanto, ele vai estar fora da área. Tá? Agora, de acordo com a velocidade relativa dos dois, tá, varia a direção em que o Roque Júnior vai ter que correr. Certo? Se o Roque Júnior tiver uma velocidade inferior à do Tevez, tá, não adianta ele correr nessa direção. Porque no momento que ele chegar aqui, o Tevez já passou. Tá? Então, estaremos numa situação mais difícil. Então, se ele tem uma velocidade menor,
tá? Ele vai ter que correr nessa direção. Então, observe que aqui tem uma série de problemas que a gente pode formular. Pode perguntar qual é a velocidade mínima que o Roque Júnior tem que ter, tá? Para que ele encontre o Tevez fora da área. Então, para isso, você encontra qual é esse ponto, tá? E compara essas duas medidas, tá? Você tem que usar coordenadas aqui? Não tem que usar coordenadas, tá? Mas é muito natural, tá, você usar coordenadas para descrever esse problema. Então, para o problema que eu quero resolver aqui especificamente, tá, eu vou fazer a seguinte suposição. Vou supor que a velocidade do Roque Júnior igual a 0,9 da velocidade do Tevez. Razoável isso? Não? Mas se a gente dá uma patriotada aqui, coloca 90% aqui para ter alguma chance. Tá? A pergunta é, qual é a direção, tá, então, em que o Roque Júnior tem que correr? Tá? E se ele vai fazer esse encontro dentro da área, fora da área, pode ser até fora do campo, tá? Dependendo da velocidade. Tevez já entrou de bola e tudo, e o Roque Júnior continua correndo atrás dele. Né? Depende aí das velocidades relativas. Então, como é que a gente resolve esse problema? Como é que vocês fariam para resolver esse problema? Então, não é complicado, tá, a gente colocar esse problema, tá, em termos de uma formulação analítica. Não é necessariamente a melhor maneira, mais eficiente aqui de resolver, mas é muito fácil de escrever esse problema do ponto de vista de geometria analítica. Então, primeira coisa, onde é que vocês colocariam aqui, para esse problema, o sistema de coordenadas? Muitas escolhas aqui, tá? Também é interessante que tem várias escolhas aqui que são razoáveis aí para a gente colocar o sistema. Várias escolhas aí possíveis. Então, pelo menos 4... Bom, as direções aqui do sistema de coordenadas certamente vão ser as direções da linha lateral e da linha de fundo. Tá? Mas tem 4 origens aqui possíveis para eu colocar. Né? Tem vários sistemas de coordenadas aqui que eu posso criar aqui nesse problema. Tá? Alguma preferência? Tem algumas vantagens aqui em colocar no Tevez. Tá? Aqui está o Tevez, aqui está o Roque Júnior. Então, tem algumas vantagens aqui de você colocar no Tevez. Tá? Isso faz com que a trajetória do Tevez seja descrita aqui, tá, por uma reta muito simples de ser escrita nesse sistema. Então, é uma trajetória que você conhece. Então, fica muito fácil a gente, como a gente diz, a gente parametrizar, tá, a posição do Tevez, quer dizer, descrever essa posição através de um número. Tá? Então, eu vou com vocês, eu vou escolher esse sistema de coordenadas aqui para ser o sistema de coordenadas com o qual a gente vai trabalhar. Tá? Aí, o que eu quero encontrar? Então, a trajetória do Tevez, tá, vai ser a trajetória ao longo dessa reta. Tá? Essa reta é uma reta que passa pela origem, tá? E tem inclinação fácil aqui de ser calculada, porque você conhece essas duas medidas. Tá? Então, essa reta que está aqui é a reta de equação y igual a 4/3 de x. Certo? 48 sobre 36. Tá? Ele corre ao longo aqui dessa reta.
gente podia usar equações paramétricas também, mas eu vou preferir utilizar as equações cartesianas. Então, todo ponto dessa reta, tá, pode ser escrito, tá, em particular o ponto de encontro deles, pode ser escrito, tá, como um ponto de coordenada x, 4x sobre 3. Tá? Então, se o Rocco Júnior for bem sucedido em encontrar o Teves, tá, o ponto em que se der um encontro fatal para o Teves, tá, vai se satisfazer a que relação? O que deve acontecer aqui com essas distâncias? Então, eu estou supondo de que a velocidade do Rocco Júnior é 0,9 da do Teves. Então, essa distância que o Rocco Júnior vai percorrer até o impacto aqui, deixa eu tirar essa linha aqui, porque eu esqueci que eu estava indo. Não é mais na direção da bandeirinha de escanteio. Tá? É uma reta. E o que tem que acontecer é que essa distância aqui vai ter que ser igual a 0,9, tá, dessa outra distância aqui. Tá? Então, eu tenho uma equação simples que vai me fornecer as coordenadas do ponto de impacto aí dos dois. Tá? Então, se eu chamar então esse ponto aqui de ponto P, que eu tenho, a relação que eu tenho é que a distância de P a R tem que ser igual a 0,9 vezes a distância entre P e T. Tá? Ou seja, o Rocco Júnior tem que mirar num ponto tal que ele, para chegar lá, ele percorra 9/10 da distância que o Teves vai percorrer. Tá? Para que haja um encontro. Então, eu tenho que montar essa equação. Né? Então, eu vou ter raiz quadrada de x menos 36 ao quadrado mais 4x sobre 3 ao quadrado igual a 9/10 da raiz quadrada x ao quadrado mais 4x sobre 3 ao quadrado. Que é uma equação, os números aqui não são particularmente agradáveis, né? Para você resolver, você eleva ao quadrado, some com a raiz quadrada, cai numa equação de segundo grau. Tá? E aí a solução dessa equação, vou poupar vocês aqui desse desenvolvimento, tive o bom senso aí de fazer em casa, tá? E o resultado eu não me lembro nem da resposta, bom, a gente faz por aqui, mas a posição que ele vai encontrar é essa. Essa é a coordenada y, tá, do ponto y, tá, em que vai se dar o encontro dos dois. Tá? Aí eu deixei mais emoção para vocês. Você olha para esse número aqui, não tem certeza se foi dentro da área ou fora da área. Então, alguém faz a conta aí, por favor? Quem tem calculadora? PC? Oi. Pessoas do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul estão alegando que isso não é problema de matemática, é problema de física. Ah! Isso que eu resolvi por matemática. Não, olha, essa barreira artificial, tá, é um dos problemas aí que a gente tem para convencer os nossos alunos do ensino médio que a matemática faz sentido. Tá? Então, a matemática, para fazer sentido, ela tem que
mostrar a sua capilaridade, tá, nas tecnologias, nas ciências de modo geral. Tá? Você, para explicar esse problema, tá, o aluno não precisa saber absolutamente nada de física. Tá? Não tem nenhum conceito físico. Na verdade, o conceito de velocidade é um conceito matemático, não é um conceito físico. Tá? Não tem física nenhuma aí. Cinemática é matemática. É matemática, sem dúvida. É a descrição do movimento. A única coisa que você usou aí é que se a velocidade de um é 0,9 da velocidade do outro, ele num determinado tempo, no mesmo tempo, um percorre uma distância e o outro percorre 0,9 daquela distância. Isso aí não é matemática, isso é bom senso, não é nem física nem matemática, é bom senso. E se você tivesse muito medo de que seu aluno não soubesse o que é velocidade, você podia enunciar dessa forma como ela está falando. Tá? Para cada 100 metros que o Tevez percorre, Roque Júnior anda apenas 90, e pronto, não tem mais física nenhuma. Tem proporcionalidade, tá? Que é matemática. Né? Então, qual é o valor do Y aqui? Alguém fez a conta? 28,45 metros. Tá? Então, se você faz a diferença 48 menos 28,45, tá? A diferença vai ser cerca de 20 metros, tá? Que é mais do que esse 16,5. Logo, felizmente, Roque Júnior vai ser expulso, claro, mas a falta é fora da área. Tá? Então, deixa eu mostrar a vocês só aqui um instantinho. Para terminar aqui, aliás, a gente já está atrasado, né? Então, usando aí esse tipo de recurso de geometria dinâmica e tudo, a gente pode, por exemplo, simular o que acontece. Então, aqui nesse programa eu posso controlar qual é a velocidade aqui do Roque Júnior. Então, vou botar uma velocidade menor. Posso calcular qual é o ângulo, tá? E aí mostra o que vai acontecer, tá? Então, para essa velocidade, aquele ângulo, Tevez passa direto, tá? A velocidade está menor aqui, é 0,86. Se você aumenta a velocidade aqui do Roque Júnior, quanto mais você aumenta aqui essa velocidade... Não, está fazendo outra coisa. Não é bem isso que eu queria, não. Eu não sei. Cadê o Wagner? Quem sabe mexer bem isso aqui é o Wagner, não sou eu, não. Devolver aqui a velocidade aqui para ele. Então, quando você aumenta essa velocidade, aí, vou simular na mão mesmo aqui, aí ele vai conseguir chegar antes aqui do Tevez. Tá bom? Muito bem, eu também ia fazer geometria espacial hoje, não fiz. Vai ter que ficar aí para o próximo curso. Muito bem, gente. Exercícios para hoje, também vou ter que... Não, mas eu vou manter a relação dos exercícios. Nos exercícios dá para a gente discutir alguma coisa dos problemas de geometria no espaço também, se for o caso. Tá? Muito bem, até mais tarde. Então. Exercícios, eu estou sem a lista aqui, eu dou para vocês. Daqui a pouco o pessoal dos demais estados tem essa relação. Tá?